Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, na nossa 10ª reflexão dentro do livro dos Salmos, com o tema Cânticos e Orações da Alma, nós vamos falar um pouco sobre o Salmo de número 126. Deus restaura a nossa vida. Esta revista é a revista da CADB, pastor comentarista, pastor Rui Raiol. Eu gostaria de fazer, juntamente com você, uma oração e após fazermos todas as leituras pertinentes a este conteúdo para a nossa reflexão neste momento. Feche seus olhos, vamos orar juntamente comigo. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e neste momento, ó Deus, nós suplicamos que o teu Espírito possa, ó Deus, trazer esclarecimento à nossa mente através desta reflexão e que o teu nome possa ser glorificado, então, é o que nós pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras pertinentes a esse assunto, eu gostaria de convidá-lo a que faça parte deste canal. Este canal é nosso, que você possa se inscrever, ativando também as notificações para que o YouTube possa notificá-lo todas as vezes que este canal, o seu portal bíblico, produzir novo conteúdo e que você possa compartilhar também este conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, compartilhe com quem você ama e que haja então edificação aonde você dedicar este assunto, que o Senhor possa então abençoar a sua vida. Eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico proposto para essa reflexão. Tome posse da sua Bíblia física, do seu tablet, do seu smartphone, do seu notebook e que nós possamos fazer essa leitura juntos a partir deste momento. O nosso texto áureo proposto para esta reflexão nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, verso 5. A nossa verdade prática nos diz: Deus é quem restaura a nossa alegria. E a nossa leitura bíblica se encontra no Salmos de número 126, verso 1 ao verso 6. E eu gostaria que você fizesse essa leitura juntamente comigo neste momento. Esta versão utilizada aqui é a nova versão internacional, então você pode acompanhar desta forma. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, o colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Este é o texto bíblico, Salmos de número 126, para a nossa reflexão a partir deste momento. Venha comigo e vamos ser edificados por esta palavra tão maravilhosa, né? A temática de hoje é Deus restaura a nossa vida e já estamos na nossa 10ª reflexão dentro do livro dos Salmos. Fizemos uma apresentação geral na primeira lição e as demais lições já abordamos salmos com tesouros preciosíssimos para a nossa edificação espiritual. E que neste momento, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, você também possa ser ricamente abençoado pelo Senhor com este salmo tão precioso, este cântico tão precioso que é o Salmo de número 126. Nós temos uma ideia geral apresentada dentro deste salmo que está justamente relacionada ao fim de um cativeiro. E nós sabemos que o cativeiro babilônico foi um marco na história do povo de Judá. E aqui este povo está retornando agora para Sião, para a terra de Canaã, para Jerusalém. E nós vamos encontrar então os desafios propostos para este retorno e também o sentimento de gozo e de alegria. Após 70 anos de cativeiro, o Senhor provê então a libertação e o retorno do seu povo para a terra da promessa. Alguns objetivos são propostos para a nossa vida neste momento de reflexão
Dentre eles, nós tentaremos identificar quem é o autor deste salmo, a sua data, a data que este salmo fora escrito, a sua classificação e o seu contexto histórico também é muito importante para a nossa boa compreensão deste salmo. Reconhecer as obras de Deus em favor ou a favor de Israel também é um dos objetivos proposto para esta reflexão. E compreender que depois dos nossos exílios é preciso muito trabalho, muita força de vontade para o processo de restauração. Veja, esse salmo ele é extraordinário e ele nos fala com uma riqueza maravilhosa, detalhes relacionados a este retorno do cativeiro para a terra de Jerusalém e as nações que estão observando este retorno, as nações que estão ao redor de Israel, aqui especificamente de Judá, eles vão perceber que havia algo diferente no semblante, no aspecto físico do povo que estava agora retornando para a terra de Jerusalém. E a Bíblia diz que o coração alegre traz formosura ao rosto, então nos é muito fácil identificar como estava o coração deste povo regressando agora para a terra de Jerusalém, para restabelecer o templo, restabelecer a cidade de Jerusalém, restabelecer o culto a Deus e restabelecer mais do que tudo isso, a sua comunhão com o Deus de Israel. Este salmo é um cântico de ação de graças, então nós já podemos categorizá-lo como um cântico de ações de graças pela volta do povo deste cativeiro. Aquilo era muito bom, era bom demais para se acreditar, parecia-lhes um sonho, estávamos como os que o sonham, é uma expressão da versão corrigida. Aqui veremos não apenas que Sião permanece, mas que a sua alegria retoma depois de toda a angústia. Pessoas felizes para quem cada subida era um cântico, cada parada um hino, uma poesia. Aqui o que confia no Senhor e o que está vivendo este livramento também se torna um semeador. E a fé opera através do amor deste que semeia, obtém-se então uma bênção presente na sua vida e assegura uma colheita deleitosa. Este salmo nós podemos dividi-lo em uma narrativa do verso 1 ao verso 2, em uma expressão de cântico poético no verso 3, uma oração no verso 4 e nos versos 5 e 6 uma promessa maravilhosa que devemos arrogar para a nossa vida enquanto cristãos, esta promessa tão preciosa. Alguns aspectos gerais relacionados a este salmo de número 126, como seu autor, título e data, nós não temos como afirmar ou dizer com certeza aquele que é atribuída a autoria do Salmo de número 126. Logo, não podendo atribuir a algum escritor bíblico a autoria deste salmo, então não é possível também datar e poder entender até mesmo a pessoa que recebeu essa inspiração tão preciosa para compor este hino tão maravilhoso. Sobre o título em itálico, que geralmente nas nossas Bíblias nos apresentam, vemos na expressão que aparece logo no início do salmo que ele é um salmo de romagem, um cântico de romagem. E nós então não podemos precisar a data que este salmo foi composto, mas como nós sabemos que está relacionada à volta do cativeiro babilônico, nós podemos situar esta composição sendo inspirada por volta do ano ou a partir do ano 536 a.C. A classificação deste salmo, como nós já dissemos aqui, ele faz parte, ele está inserido dentro daqueles 15 cânticos dos degraus, os cânticos de romagem, o cântico do peregrino, aqueles salmos que o povo de Israel, nas grandes convocações, as 3 principais convocações das suas festas em Jerusalém, todo homem deveria comparecer em Jerusalém e estes cânticos eram entoados pelo povo de Israel enquanto se direcionava a Israel para as celebrações anuais.
e faz parte, junto com o Salmo de número 127 e 128, de uma trilogia com os seguintes temas: o Salmo 126, mostrando o retorno do cativeiro; o Salmo 127, a reconstrução de Jerusalém, o povo se estabelecendo em Jerusalém; e o Salmo 128, a cidade sendo repovoada. Então, estes três salmos, 126, 127 e 128, nos dá uma ideia geral: volta do cativeiro, né, a toda a estrutura sendo reconstruída e a cidade sendo repovoada. O contexto histórico, é muito importante que nós conheçamos este contexto histórico do Salmo 126. Como já referido, a temática deste salmo está relacionada diretamente ao exílio do povo de Israel e aqui mais precisamente à nação de Judá. Para isto, nós devemos lembrar, trazer à nossa memória que após a morte de Salomão, né, e agora com o seu filho Roboão governando o reino unificado, nós vamos perceber que há uma ruptura, há uma divisão no reino unificado e 10 tribos ao norte, na parte setentrional do território de Israel, se estabelecerá como reino de Israel e que terá como capital a cidade de Samaria, e as tribos de Benjamim e Judá constituirão então o reino do sul, que é chamado do reino de Judá ou reino do sul. E a sua capital é a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Em 722 a.C., né, Israel setentrional, Israel norte, no governo do rei Oséias, ele é invadido pela Assíria. E nós vamos perceber que 100 anos após esta invasão, a Síria levando cativa, né, uma política, é interessante nós falarmos que a política da Assíria era um pouco diferente da política babilônica. A política babilônica, ela veio até Jerusalém e levou, né, em 3 incursões babilônicas, levou o povo cativo para a Babilônia, e nós vamos perceber que a Assíria, ela também retira o povo da terra, mas traz povos de outros lugares para habitar aquela terra recém-conquistada. E aí nós vamos ver início de uma miscigenação e o início de toda uma problemática entre judeus e samaritanos. Então é muito interessante nós termos esta perspectiva. Então, 100 anos após a queda de Israel norte, né, pela Assíria, nós vamos contemplar a queda do reino do sul, Judá, pela Babilônia, né? O general Nabopolassar, ele vai sitiar aquela cidade e ele vai agora conquistar toda aquele reino de Judá para a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor. Então, em 538 a.C., nós vamos perceber que o persa Ciro ele vai publicar então um decreto que vai legalizar, que vai permitir com que os judeus retornem à sua terra para edificarem um templo ao Senhor em Jerusalém, que se depreende do texto de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Então, portanto, o Salmo 126 fala deste processo de libertação e do retorno do povo de Israel à terra de Judá. Esse texto, ele é maravilhoso. O Salmo 137 nos dá uma ideia de como esse povo vivia em Babilônia, quando eles expressam, junto aos rios da Babilônia, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Veja, esse salmo ele mostra a natureza da opressão, a natureza do cativeiro e o desejo de estar regressando para a terra da promessa. A Bíblia King James traduz quando o Senhor restaurou a sorte de Sião para quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, né? Sendo o elemento cativeiro aqui uma clara alusão relacionada diretamente aos 70 anos no qual Judá, Reino do Sul, passou na Babilônia. Então, dito isto, tendo esta apresentação geral, nós vamos entrar no segundo ponto que fala sobre esta libertação do cativeiro, nos versos 1 ao verso 3 do Salmo 126. Esta inacreditável libertação.
Quando o Senhor trouxe, ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os versos 1 a 3 falam da época e do estado de graça que tomou conta dos judeus ainda na Babilônia. Texto como ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso são expressões poéticas que tentam traduzir esta alegria contagiante. Elas falam com profundidade, veja, falam com extrema profundidade, né? Semelhante, nós podemos aqui equiparar as narrativas de restauração da vida de Jó. Né? E você pode ler na sua Bíblia a partir do capítulo 42, versos 10 ao verso 17 do livro de Jó. Você vai ver que, em síntese, o sentimento aqui apresentado é o mesmo, né? E multiplicada por milhares de vidas que agora estão regressando à sua terra. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo afirmou que Deus é poderoso para fazer além, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esta é a convicção do apóstolo Paulo, né? Não seria um cativeiro o fim do povo de Deus, sendo que a seu tempo Deus se levantaria, porque ele não está morto, e proveria a libertação, já até mesmo profetizada à luz dos profetas veterotestamentários, quando falavam a respeito deste cativeiro, do tempo deste cativeiro, e por certo Deus iria prover livramento para o seu povo. Eis que algumas obras do Senhor que se situam fora da esfera indispensável no cotidiano da vida cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, é o que se depreende do texto bíblico aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Todavia, perceba que existem algumas operações divinas que dispensam este requisito humano, dispensam o aspecto do exercício da fé. Entenda bem isso, não tenha confusão na sua mente a respeito disso, mas às vezes o Senhor opera além do aspecto que está relacionado ao meu exercício de fé. Classificamos então essas ações sobrenaturais como sendo exclusivamente a sua vontade plena e soberana, a exemplo da ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, nós vamos ver toda a história da morte e ressurreição de Lázaro, e nós entendemos que ali não entra o aspecto de fé quando Lázaro é ressuscitado. Apenas ali nos é evidenciado as razões ou a motivação pela qual ele morre e a motivação pela qual ele ressuscita, para que evidencie o poder de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, como nós vemos em João 11, verso 4, que diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, o motivo da ressurreição está apenas relacionado ao fato de glorificar a Deus. Os chamados livramentos pertencem a este campo. Ações naturais e sobrenaturais que Deus opera sem a necessidade do meu exercício de fé. Ele age pela sua soberana e plena vontade, pois para isto Jesus se manifesta, para desfazer as obras do diabo, para realizar os seus propósitos, e muitas das vezes nos são até mesmo um mistério. O segundo ponto fala sobre um cântico de alegria. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Este verso é um reconhecimento consciente do povo das grandes obras que Deus realizou a favor de Israel, especialmente
relacionado à libertação deste cativeiro babilônico. E nós temos que ter este mesmo sentimento que houve no coração de Judá, quando, retornando deste cativeiro, os seus corações estavam exaltando a Deus, glorificando a Deus. Esta imagem que estava interior era refletida agora exteriormente através do seu sorriso, que estava irradiante nos seus rostos. E todas as nações, veja, o testemunho aqui não é do povo que está agora caminhando pelo deserto, retornando para Sião, mas se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este povo. E ao ouvir a indagação, grandes coisas fez o Senhor por eles, então nós abrimos a nossa boca dizendo: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é esta a razão pela qual nós estamos alegres. Veja, seria muito triste, né? Seria terrível, né? Parentes, amigos reconhecessem ou que reconheçam que temos sido alvo da misericórdia divina, enquanto nós mesmos ficássemos indiferentes a esta ação sobrenatural de Deus. Infelizmente, nós temos que falar desta expressão, infelizmente, o passar do tempo produz isso, ou produz em nós este efeito. Muitas vezes, grandes lutas surgem no meio do nosso caminho. Como ignorar as lutas que nos sobrevêm no meio do nosso caminho, no meio da nossa trajetória? Encontramos-nos, às vezes, esquecidos das inúmeras vezes em que o Senhor já nos abençoou e assim também não lançamos mão deste patrimônio de fé. Ora, lembrar daquilo que Deus operou em nosso favor é uma ferramenta de fortalecimento espiritual e fortalecimento da minha e da sua fé. Em cada dia devemos conservar em nossa memória as grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. E eu quero desafiar você agora. Você consegue trazer à sua memória ações naturais e sobrenaturais de Deus em relação à sua vida, em relação direta à sua vida, que você possa até mesmo deixar nos comentários deste vídeo, que você possa narrar com alegria os livramentos que o Senhor propiciou em favor da sua vida, né? Lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, do capítulo 2, versículos 10 e 11, trazendo à nossa memória que outrora vivíamos sem Cristo, alheios às promessas que estavam relacionadas a Israel, vivendo uma vida sem esperança e vivendo uma vida sem Deus neste mundo. Veja que como a graça nos reaproxima de Deus aqueles que outrora estavam afastados. Nós temos que ter gratidão a Deus por tamanhas bênçãos espirituais que nos é apresentada, que nos são apresentadas através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O salmista, escrevendo o Salmo de número 136, ele faz muito bem o uso da sua memória e traz à sua memória, então, eventos desde a criação, passando pela libertação do Egito, né? A providência de Deus enquanto o povo caminha pelo meio do deserto, né? As guerras, batalhas lutadas contra Og, contra Seom, e a forma como Deus deu vitória, e tudo isso ele vai colocar no seu estribilho, que é tudo isso devido ao seu muito amor com que nos amou, porque a sua benignidade, ela é para sempre, ou dura para sempre. Sejamos nós a exemplo do salmista que compôs o Salmo 136, né? Tenhamos este coração cheio de gratidão e a nossa mente possa sempre revisitar estes momentos de livramento, de provisão, e que a nossa fé esteja fortalecida em todo o tempo. Somente dessa forma nós podemos então conservar ou preservar esta alegria em nós de termos sido curados, de termos sido libertos e agora vivemos então protegidos e abençoados de tantas formas e maneiras pelo nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele nos diz esta palavra preciosa, este conselho precioso do apóstolo Paulo.
Parece aqui emanar neste conselho dessa fonte cumulativa de bênçãos. Veja, conta-se que em certos pais cujo filho estava acometido de uma enfermidade terrível e havia sido declarado que após o seu nascimento viveria pouquíssimas horas após o parto, eles decidiram consagrar ao Senhor e decidiram votar ao Senhor um culto mensal de gratidão a Deus por 10 anos. E é sabido que até os dias de hoje esses cultos têm sido realizados porque Deus operou grande milagre e a vida desta criança foi reestabelecida. Este comentário é um comentário extraído desta revista da CADB, comentada pelo pastor Rui Raiol. E aqui quero compartilhar então com os irmãos que ascenderão a este conteúdo. Veja, não devemos esquecer das bênçãos de Deus. Salmo 103, verso 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um único só dos teus benefícios. Nós temos aqui neste canal, nesta playlist relacionada aos Salmos, Cânticos e Orações da Alma, um estudo exclusivo dentro do Salmo 103. Você pode acender este conteúdo que vai estar aqui no card e você pode acender a este vídeo e ser edificado pela palavra de Deus. Às vezes, veja, isso é tão curioso, mas às vezes a alegria está represada. Veja, a alegria está represada dentro de corações ingratos. Eu sempre tenho dito em todas as oportunidades que tenho tido para ministrar a palavra de Deus, inclusive hoje, dia 7 de maio, estive ministrando na minha igreja local e falei sobre esta gratidão que precisa irradiar do nosso coração em relação a Deus por todos ou por cada um dos benefícios que Ele tem feito para nós. O testemunho das nações gentílicas. Entre as nações se dizia, veja, o testemunho não é do próprio povo de Israel, mas das nações gentílicas que observavam o retorno da nação de Judá para as terras de Israel. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Israel é uma nação que nasceu e vive até hoje cercadas de outros povos. Muitas, inclusive, dessas nações estão diretamente em conflito com Israel. Entretanto, a libertação oficial do cativeiro babilônico por meio de um decreto de Ciro, o qual ainda prometia a reconstrução do templo e propiciou até mesmo doação de riqueza àqueles que estavam cativos, aquilo que nós aprendemos em Esdras capítulo 1, verso 6, diz: e todos os que habitavam nos arredores e firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Veja, Israel no Egito, Judá na Babilônia, somente o povo de Deus tem esta habilidade. A bênção de Deus alcança o seu povo mesmo no meio da adversidade. No Egito, agora oprimido pelo faraó, quando o povo sai do Egito, eles vão levar grande despojo do Egito. Ora, o povo que estava cativo, sendo oprimido, sai ainda levando despojo daquele cativeiro. E aqui Judá não é diferente, também sairá levando grande riqueza da Babilônia para a terra de Judá. Que coisa extraordinária, né? Deus, ele de fato age de forma sobrenatural e é muito difícil compreender todos os seus desígnios, mas o fato é que Israel é o único povo que, mesmo estando sob cativeiro, ao sair ainda leva consigo despojo daquele país, daquele lugar onde outrora estavam cativos. Não podia ser percebido como um ato divino, né? Essa doação de riquezas aos cativos não podia ser despercebido como um ato divino. Este fato, inclusive histórico, é muito diferente do Êxodo. Na visão do pastor comentarista, eu consigo ver certa similaridade, né? Porém, nós vamos perceber que há muita similaridade dentro deste contexto, tanto da saída do Egito quanto da saída da Babilônia. Então veja, entre as nações se declarava, entre as nações se ouvia a expressão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por você.
você que está diante deste computador, deste smartphone, você que tem me dado atenção neste momento, eu quero ser boca profética de Deus sobre a sua vida neste momento. Veja, o Senhor também tem feito grandes coisas em favor da sua vida. O Senhor tem lhe dado aquilo que você jamais seria merecedor. Ele te alcançou e Ele está preparando uma morada eterna e celeste para que onde o nosso Cristo esteja, você também esteja. Você é alvo da bênção também sobrenatural de Deus. Receba esta palavra profética sobre a sua vida. Então veja, as nações clamavam. As nações gritavam ao redor de Israel. Grandes coisas Deus tem feito em favor deles. E ao ouvir essa expressão, o povo de Israel começa, de fato, a afirmar, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O testemunho, ele é de fora. O testemunho é de quem vê o acontecimento e consegue enxergar que é algo novo, é uma novidade de Deus, é uma provisão de Deus, é um benefício de Deus. E é por esta razão que este povo se alegra. E eu louvo a Deus pela sua provisão na minha vida e na sua vida. O terceiro ponto fala de uma restauração pós-cativeiro, e aqui eu quero que você redobre a sua atenção dentro deste contexto, desta restauração pós-cativeiro, que são os versos 4 a 6 do Salmo 126. Porque veja, saudades e lutas. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb, é um deserto que ocupa quase 60% do território de Israel e principalmente na parte sul do território de Israel. O clamor do povo é para que o Senhor os restaurasse, como este deserto, este lugar sedento também poderia ser restaurado por Deus. Pode parecer até mesmo estranho, mas havia saudades de pessoas que permaneceram na Babilônia. Há exemplo de alguns judeus que prosperaram muito durante o cativeiro e de outros que, tendo nascido durante aquele cativeiro, haviam nascido ao longo daquele cativeiro e não tinham desejo algum de se aventurar em uma terra devastada. E aí eu quero lhe dizer uma coisa, que é um grande desafio, o desafio da vida cristã, de encarar a nossa responsabilidade e de ter coragem, de ter vigor para obedecer o decreto de Deus, para que se restabeleça o seu povo, para que o povo volte para a terra, que o povo encare a dificuldade, que encare a adversidade, que lutem, que tenham força para edificar uma terra que está totalmente destruída. As lutas eram muitas. E era exatamente contra estes que regressavam da Babilônia para a terra de Judá. Não havia plantações nem pecuária, não havia empregos que garantissem a subsistência daquele povo. O templo, os muros de Jerusalém estavam destruídos. Psicologicamente, veja, muitos estavam afetados. E esta é uma verdade que está relacionada com a nossa vida hoje. Muitos estão psicologicamente derrotados diante de situações que lhes parecem insuperáveis. E aqui nos há este exercício de fé exigido para aqueles que regressam. Há de se ter este vigor, porque não obstante ao riso que lhe permeava o rosto, todos os regressos também estavam carentes de uma restauração. Há uma restauração que ela é pessoal, ainda que estejamos num aspecto coletivo, regressando para uma terra, há a necessidade de uma restauração particular, uma restauração pessoal. A terra precisava e o indivíduo também precisava desta restauração. O retorno implicava restauração em todas as áreas. Durante os 70 anos que o povo ficou cativo em Babilônia, a terra lá em Judá não ficou totalmente desocupada.
Desde a primeira invasão assíria, agora com relação ao Reino do Norte, povos de outras origens, como eu já disse, a política assíria era diferente da política babilônia, então muitas outras nações estavam inseridas no território do norte e ocupando o território de Israel no norte, começaram a acontecer, como já disse, aquela miscigenação, e os samaritanos, tão presentes agora nas páginas bíblicas e principalmente no Novo Testamento, surgiram nesse período do qual estamos falando, e que era um povo que praticava um culto paralelo ao mesmo Deus de Israel. Mas e isso deveria ser combatido, isso era um aspecto da dificuldade, da oposição que o povo encontraria para reedificar os muros, para reconstruir o templo, né? Quanta oposição para reconstruir o templo, a obra parada e começa novamente. Essa reconstrução, ela faz parte de um momento caótico do povo de Judá, e aquele povo daquela época precisaram ser fortes, precisaram ter vigor, coragem, para que rompessem e tivessem êxito para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir como todo o reino de Judá. Então veja, uma oração agora nos é apresentada no verso 4. E esta oração fala, ou ela clama por uma restauração. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O retorno de Israel a seu território pode ser em parte até comparado, né, por analogia, à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 1888. Veja, os escravos eles foram livres, mas eles não tinham meios de subsistência. Os judeus eles tiveram o direito de regressar para sua terra, mas agora precisavam de um segundo milagre, e esta é exatamente, às vezes, a nossa situação. Nós recebemos uma providência, mas nós também carecemos de um segundo milagre que vai nos trazer condição de aplicação da nossa coragem, do nosso vigor ao longo da nossa vida, da nossa trajetória ministerial, por que não assim dizer. Conseguimos, por exemplo, o emprego de volta. Porém, como nós vamos conseguir conciliar questões como redução de salário, intrigas no ambiente de trabalho? O cônjuge voltou para casa, mas como que eu vou conciliar, né, questões relacionadas à restauração deste casamento? Né? Porventura, o desinteresse conjugal não arruinará tudo novamente? Como fica a confiança? Os laços que foram quebrados? E aí, me diz como ficam? Então, a necessidade de um milagre contínuo e é aqui apresentado por esses desafios que nos advêm após sermos abençoados, né? Retornar à terra de Judá é uma bênção, mas agora existem desafios que me põem a clamar por um milagre contínuo para que eu tenha vigor e força para vencer as adversidades. Depois de sermos libertos pelo Senhor, continuamos também precisando então de um outro milagre. Às vezes, um milagre contínuo e permanente. Uma vez regenerados e justificados, nós precisamos diariamente do milagre da santificação da nossa vida. Aqui eu uso o aspecto do milagre, mas eu entendo e sei que a questão da santificação é progressiva e ela é pessoal, é o desafio do indivíduo enquanto cristão, essa santificação. Mas aqui eu uso por alusão deste desafio, né, da vida cristã após o maior milagre de sermos alcançados, regenerados e justificados. Liberdade sem boas condições na nova vida pode ser até mesmo um desastre. Depois dos nossos exílios, é preciso muito trabalho para restaurar, um trabalho preciso de restauração. Edificar a casa, fortificar esta casa, erigir o altar, tudo nos exige muito trabalho. O livro de Ageu vai mostrar o trabalho que se dá para reconstruir esse templo, né? Sai da sua casa, vai subir os montes, vai cortar madeira, vai trazer e vai fazer essa casa, e o Senhor se alegrará desta casa, e a glória desta segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, ele também corrobora com a sua bênção e ele garante
que o esforço não será em vão jamais será o nosso trabalho, né? O conselho bíblico do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto é ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, uma promessa no verso 6, no verso 5 e no verso 6 do Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É imperativo, é uma afirmação, não é talvez colha, ou quem sabe venham colher. Não, aqueles que semeiam com lágrimas, eles com júbilo ceifarão. O Salmo 126, então, termina com uma bela metáfora nos versos 5 e 6. Israel havia semeado com lágrimas durante todo o cativeiro na Babilônia. O Salmo 137, que já citei, o verso 1, fala justamente a respeito desta posição de humilhação enquanto cativos. Junto aos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. As nossas harpas estavam penduradas no salgueiro, e aqueles que nos oprimiam, aqueles que nos levaram cativos, zombando de nós, ainda pediam que cantássemos um cântico que somente se canta em Sião. E quando eu falo a respeito desse tema, eu ouso dizer que apenas um cântico poderia ser cantado naquela ocasião, um hino da nossa harpa cristã, que diz: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Este talvez tenha sido o único cântico que pudesse ser cantado assentados junto aos rios da Babilônia. Mas este povo que outrora cativo, semeando com lágrimas em Babilônia, eles agora retornam e começam a colher os frutos dessa tão maravilhosa libertação. De volta à terra, os judeus precisavam continuar crendo na lei da semeadura, precisavam continuar lançando as suas sementes naturais e também lançando as suas sementes espirituais, para que a restauração ela fosse plena e fosse completa, a fim de que, mais uma vez, alegrassem no socorro divino em favor de Israel. E nós também podemos gozar deste socorro divino, também podemos lançar as nossas sementes naturais e espirituais, sabendo que nós iremos colher abundantemente em Cristo Jesus. A aflição atual, e nós estamos envolvidos num tempo histórico onde muitas famílias, nações estão aflitas sem saber o que fazer diante de um problema de saúde pública, de um problema sanitário de nível mundial, né? Mesmo diante de toda essa adversidade. Veja, a aflição atual não deve ser comparada como se fosse durar para sempre, e não vai durar para sempre. Eu tenho dito desde quando este problema nos sobreveio ao Brasil, e eu disse que nós iríamos testemunhar o maior livramento que esta nação já viveu. E eu continuo batendo nesta tecla profética, e nós vamos, por certo, contemplar grande libertação e livramento para a nossa nação e também para o mundo nesses dias não muito distantes de nós. Nesses dias atuais, o Senhor nos dará esta experiência tão gloriosa. Veja, então nenhuma dor ela durará para sempre. Não é o fim de maneira alguma, mas apenas um meio para alcançar um objetivo maior. Angustiado é o nosso semear, com lágrimas semeamos, mas alegre será o nosso colher. Se não houvesse semear em lágrimas, com certeza não haveria uma colheita com alegria. Esta promessa é feita livremente aos que trabalham, aos que esperam e aos que choram, e eles podem ter a certeza de que ela não falhará. No devido tempo cegarão, e assim é exatamente comigo e também com você. Você crê nisso? Se você crê, você pode afirmar para si onde você está. Semeio ou semeando estou com lágrimas, mas colherei, cegarei com alegria. Declare isso para a sua vida. Comente, deixe registrado aqui nos comentários desse vídeo que você vai colher com alegria, você cegará com alegria. Este salmo deve ser considerado nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas, como uma poesia divinamente inspirada. Veja, quando o coração do homem está tão comovido que ele chora pelos pecados dos outros,
ele então é escolhido para servir. Isso é empatia. Os que conquistam almas são, antes de mais nada, os que lamentam pelas almas. Da mesma maneira como não existe nascimento sem as dores do parto, vem as contrações, vem as dores, vem o sangue, mas depois nada disso sequer é lembrado, né? Com o sorriso brilhante do rosto daquele bebê que acabara de nascer, né? Vai lançar ao esquecimento todas as dores anteriores, e a alegria que se tem agora é deste novo nascimento, desta nova vida que está diante de nós. Assim eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste momento em que você acender a este vídeo. Quando os nossos corações estão quebrantados de angústia pela transgressão do homem, nós quebrantamos os corações de outros homens, e as lágrimas sinceras geram lágrimas de arrependimento. Então, por mais grave que seja a nossa situação, a sua situação, a situação do nosso município, do nosso estado, da nossa nação, Deus pode restaurar, sim, Senhor, a nossa sorte de maneira inacreditável. Tenha fé no Deus que restaurou a sorte de Jó, que livrou Israel do cativeiro, que nos resgatou estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, este Deus, ele é poderoso para transformar as lágrimas de hoje em uma alegria plena, em uma alegria verdadeira para a glória do nome do Senhor. Eu quero pedir que você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, acione o sininho, clique no joinha, né, como uma demonstração de gratidão por este conteúdo que você tem acendido, né, como alguém que tem gostado do nosso conteúdo, e que você possa compartilhar nos seus grupos eclesiásticos, familiares. Abençoe quem você ama através dessa reflexão. Senhor, nós te louvamos por este momento tão precioso, e eu creio que o teu Espírito fará uma obra ainda maior e completa, trazendo mais aplicação e discernimento aos corações de cada um dos ouvintes. É aquilo que eu te peço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.